Bom, a questão que eu tenho me dedicado, e não é como consultor, não, porque consultor eu sou agora, recente, convergente velho, né? De 2001 para cá, né? Antes eu já fui da ONU, de ONGs, de governos, muitas experiências aí com movimento social, com essas coisas todas, para poder depois entrar numa empresa onde eu tive uma experiência bem interessante nesses temas de sustentabilidade e responsabilidade social, e 2001 que eu abri a consultoria, desde então sou consultor aí nesses temas, e uma das coisas que eu gosto de lidar é essa questão do desenvolvimento, né, pensar a questão do desenvolvimento com a questão do enfrentamento aí das desigualdades, só que olhando para as desigualdades com essa questão da diversidade, da equidade, da inclusão. Por quê? Porque além das questões da economia, do sistema, da coisa toda, nós temos esse, que faz parte disso, essa transformação de características das pessoas, como ser mulher, ser uma pessoa negra, ser uma pessoa com deficiência, ser uma pessoa LGBTI+, ser uma pessoa 35 anos mais, que é a idade que a gente discrimina as pessoas com essa idade, né, dos 35 anos, não é nem 45, nem 50. Uh, Você transforma características em motivo para desigualdades, desigualdades intoleráveis, vamos dizer. Tem desigualdade tolerável? Um come caviar, outro come menos caviar, essas aí são as desigualdades toleráveis, vamos dizer. As intoleráveis é que um come, outro não come. Um trabalha, outro não trabalha. Um estuda, outro não estuda. Um mora, outro não mora. Mesmo quando trabalha, no caso das mulheres que trabalham, né, tem menos oportunidade para as mulheres, bem menos oportunidades para as mulheres em geral, ganha menos, muito menos do que os homens. Para as mulheres negras, as oportunidades são menores ainda. Isso tudo produz uma desigualdade na sociedade que tô pegando aí um pouco da ideia do Amartya Sen, né, de Prêmio Nobel de Economia 2000, né, que tratou do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Essas desigualdades intoleráveis, a gente deveria enfrentá-las. Elas também estão baseadas numa visão, numa escolha que a gente fez de sociedade, e elas estruturam essa sociedade. Então é difícil você enfrentar esse mindset, né, essa mudança de mindset aí não é fácil, porque a gente pensou a sociedade com base nessas desigualdades, baseadas em características, na transformação de características. E quando a gente fala desigualdades, não é só desigualdade, violências de todo tipo, né? A violência de não estar lá, a exclusão, isso gera vulnerabilidades, isso gera desvantagens, e violência do ponto de vista de assassinato mesmo, né? Então, nossas crianças, idosos, pessoas com deficiência, mulheres, pessoas LGBTI+, pessoas negras, jovens, homens negros, e assim vai. Você tem, assim vai, assim, né, essa turma aí estão mais sujeitas até mesmo a essa violência terrível. Por isso a Lei Maria da Penha, por isso a questão do racismo, por isso a transformação da LGBTI mais fobia em crime de racismo, para poder coibir, enfrentar isso na sociedade. Nós falamos aí dos objetivos do desenvolvimento sustentável e como uma tentativa de nós humanos, né, colocarmos aí os países, os governos, as empresas, as pessoas tentando olhar para o futuro, tentando achar soluções aí. Mas está lá colocado, né? Você tem um projeto de mundo, vamos dizer assim, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Nós temos a Constituição do nosso país, de 1988, eu participei ali da elaboração dela como membro da sociedade civil, fui um dos autores depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, acompanhei muito todo esse processo de luta e de direitos humanos para certos segmentos, né, a questão das ações afirmativas, das cotas para negros nas universidades, depois no serviço público, enfim, nós temos projetos, né,
o objetivo 16 dos ODS, né, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ele fala, por exemplo, em organizações efetivas, né, ou seja, inclusivas, que combatam a discriminação, que enfrentem, né, essa estrutura machista, racista, LGBTI mais fóbica, etarista, gordofóbica, capacitista, que é o termo usado para a discriminação da pessoa com deficiência, enfim, para pegar só esse objetivo, né? Porque há outros ali que falam da questão da mulher, da pessoa com deficiência, outro, mas esse objetivo 16, ele faz um bom convite para as nossas empresas, para as nossas organizações, para elas serem mais efetivas. É impossível você pensar uma organização, para que ela serve se ela produz essas desigualdades intoleráveis, se ela destrói o meio ambiente, destrói o espaço onde ela opera os negócios, quer dizer, é uma coisa ruim para a própria organização, para a própria empresa, não se perceber como parte do problema, mas também parte da solução, incluindo essas questões que a gente pode dizer culturais, entendendo cultura aí como é a estrutura, as paredes, os processos, os procedimentos, as políticas, tudo que tem P aí dentro de uma empresa, né? A presidência, as palavras, a pedagogia, as questões todas que precisam ser revistas para dar conta dos desafios da vida, para, no mínimo, erradicar as práticas de discriminação, que são alimentadas por preconceitos, que são alimentadas, por sua vez, por estereótipos, crenças, né? E tudo isso a gente precisa mexer. Os caminhos para isso é ter um foco nesses textos, nessas combinações que nós criamos como pessoas, né, como a humanidade aí se esforçando para enfrentar esses desafios. Nós fizemos esses combinados, tentar colocar isso em prática dentro das organizações, de novo, envolvendo coisas muito concretas do dia a dia. E trabalhar, claro, uma educação aí permanente para que a gente possa enfrentar as questões nossas, individuais, grupais, institucionais e da sociedade toda, né? Nesses temas da discriminação, isso é bem importante, né? Não é uma coisa tão inconsciente como às vezes a gente diz, é um viés inconsciente, é uma coisa às vezes bem consciente, né? Onde a gente gosta dessa distância que há entre as pessoas, reclama do pobre quando ele consegue pegar avião, pagar por uma passagem de avião, quer dizer, a gente no Brasil tem que olhar muito atentamente essa cultura que a gente construiu de apartação. É um apartheid não declarado em lei, mas uma conduta nossa de distanciamento, né, dos pobres. As empresas no Brasil têm, sim, muita tarefa a fazer, de novo, como parte do problema, como parte da solução. Há um conjunto de empresas que têm se dedicado a essa agenda mais ampla de sustentabilidade. Podem ser poucas, mas são aquelas que estão assumindo essa responsabilidade de induzir esse processo, de fazer parte de um movimento internacional dentro do próprio capitalismo de stakeholders, para poder mover o mercado nessa direção de mais igualdade, menos desigualdade, sobretudo essas baseadas em artificialidades, né, como as características das pessoas, e, claro, repensar toda essa relação com o meio ambiente, uma forma de distribuir renda melhor, não concentrar tanta renda. Também no tema de diversidade, dentro desse conjunto de empresas, você tem um grupo ali que está induzindo um processo, que está liderando, que está favorecendo que outras empresas e a própria cadeia de valor de cada empresa possa também ser mobilizada em torno dessas ideias de que diversidade é riqueza, não é um problema. Se a gente tem um problema é a desigualdade, que a ausência de diversidade ou do apreço pela diversidade que tudo isso gera, né? Então, a gente tem aí a diversidade como uma riqueza, essa é uma crença para a gente desenvolver dentro das organizações, ela é solução. Uma organização que olha para a diversidade humana, ela está, sim, olhando para demandas que trazem desafios para o mundo da gestão,
que não foi pensado para esse mundo plural, mas além dos desafios, a pluralidade, a diversidade de pessoas traz também demandas que geram as inovações, a criatividade, tudo aquilo que a gente diz que é necessário para a gente ter uma organização conectada com o século XXI, com o tempo e lugar onde a gente existe, onde a gente realiza nossas atividades, onde a gente tenta colocar em prática a identidade organizacional. A questão LGBTI+, está situada nesse conjunto todo de desafios que a gente tem aí. É mais um tema, né, que a gente tem, que traz aí a questão da discriminação. Não se aceita aquilo que não é estabelecido como um padrão dominante, como o que envolve um senso de normalidade, do que é aceitável, desejável, correto. Tá? Então, o mundo das pessoas LGBTI+, é o mundo do errado, né? É pecado, é imoral, é crime, é assustador, é má conduta, má exemplo, né, para os outros, e enfim, você tem uma lista aí de coisas. Por trás tem a ideia de que o único jeito de ser humano não é com essa diversidade sexual e de gênero, é ser uma pessoa cisgênera, ou seja, aquelas que não são transgêneras, aquelas que se conformam com o sexo que lhes foi atribuído no nascimento, que não tem, né, uma visão de si baseada numa identidade, aí, numa noção de si, né, isso é muito da nossa cabeça, né, da gente se ver como pessoa. Você vê como é sério isso, né? O direito à identidade é negado. Então, são as pessoas transgênero que não são as pessoas cisgênero. O cisgênero é o normal, é o padrão. Quando, na verdade, é só mais uma das possibilidades da diversidade humana. O normal é ser heterossexual, que são as pessoas que sentem atração por pessoas do sexo oposto. É uma possibilidade da vida e não o normal, porque é isso que se impõe, né? E de novo, nas políticas, nas paredes, nos processos, nos procedimentos, isso não só nas empresas, como na sociedade toda, e aí a valorização da diversidade vai trazer esses questionamentos. Como eu falei no começo, isso gera não só desigualdades, desvantagens, vulnerabilidades, mas e tudo isso também não deixa de ser violências, né, de todo tipo, incluindo a morte violenta. A morte violenta não é só assassinato, é também o suicídio. Sobretudo homens, sobretudo pessoas mais jovens, né? Aí você tem um alto índice de suicídio, é o grupo mais sujeito a suicídio, é esse da comunidade LGBTI+. Olha que grave, né? Nossas crianças, nossos adolescentes sujeitos a isso por conta dessa imposição de um único padrão de ser gente no mundo, né? Todo o trabalho dessas empresas que lidam com o tema de diversidade e inclusão, de preferência dentro desse guarda-chuva de sustentabilidade, responsabilidade social, é muito interessante ao tratar do tema da LGBTI mais fobia, e também de fortalecer a crença de que diversidade é riqueza. A informação básica é importante para se combinar as relações dentro de uma organização, dentro de uma empresa, é aquela do respeito, né? Respeitar é básico e, assim, mesmo sem entender, sem aceitar, sem gostar das pessoas, a gente tem que respeitar, e respeitar é interagir, é trabalhar junto, é poder construir algo junto, embaixo de um teto ali, né? No caso de uma organização, tem missão, visão, valores, as pessoas podem conviver ali. Os 10 compromissos do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, eles são baseados na espinha dorsal de uma empresa. O que faz uma empresa? Ela contrata gente, ela contrata fornecedores, ela desenvolve produtos, serviços, ela tem um atendimento de seus públicos, né, incluindo seus clientes, consumidores, usuários, ela tem uma comunicação interna, externa, marketing, ela ocupa espaço, né, no
plano cultural aí por meio dessas propagandas, do marketing, ela tem relações com a comunidade, ela apoia ações na comunidade. Então, os 10 compromissos do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, eles são baseados no que é, no que faz e como se relaciona uma empresa para interagir com os direitos humanos de pessoas LGBTI+. Atualmente, né, começo de junho de 2022, nós temos 150 empresas que assinam a carta de adesão e assumem o compromisso com os 10, as 10 ideias ali que movem a empresa para interagir com os direitos humanos LGBTI+, que é o que são os direitos humanos LGBTI+? Os mesmos direitos de todas as pessoas, só que são negados, né? Então, o lema dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, não deixe ninguém para trás, é essa ideia, né? De como é que a gente pode estar lidando com essa questão e olhando que a gente pode estar deixando gente para trás, na medida em que a gente não garante para algumas pessoas, em função das suas características, como ser uma pessoa LGBTI+, não garante os mesmos direitos, acesso aos mesmos direitos, às mesmas oportunidades, né? Eu acho que essa é a mensagem básica, é uma mensagem desafiadora, né? A mensagem da diversidade. Ela é riqueza, não é problema, problema é não valorizar a diversidade. Se a gente não fizer nada hoje, imagine como estará amanhã, depois de amanhã, né? Então, fazer alguma coisa é olhar para esses documentos, para essas referências construídas no nosso plano aqui, como seres humanos, com todas as nossas contradições, nós como parte do problema, mas também parte das soluções, tudo aquilo que a gente pode fazer para tentar deixar para as futuras gerações um mundo igual ou melhor do que aquele que a gente encontrou. A ideia básica que está lá no documento Nosso Futuro Comum, né, de 1987, coordenado pela Brundtland, né, um documento da ONU que traz o conceito ali, um dos conceitos de desenvolvimento sustentável bem bacana. A questão da estrutura nossa, como ela foi pensada para um outro tipo humano, né? Então você tem que o tempo inteiro estar revendo aí as estruturas dessa organização, porque ela te obriga a ser o que você não é, né? Para você ser o normal, para você ser o aceito, para você ser aceito, e mais do que isso, para você ser aceitável, né? Então, se você é mulher, tem que trabalhar na lógica do masculino, né? Eu digo que as empresas são MMM, né? Masculinas, no número, masculinizadas nos rituais e são masculinizantes, né? Ao pressionar. Isso vale para todas as outras questões, né? Do ponto de vista da idade, da cor, raça, cor, a diversidade sexual, de gênero, religiosa, um monte de outras questões. Esse ambiente não é só de aceitação e não é só de você poder ser você mesmo, né? Como diz lá o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o propósito do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, por exemplo, colocar ele em prática, ele diz lá, todas as pessoas nascem livres e iguais. Então não é só livre, é também igual, porque só liberdade sem igualdade não adianta. Só igualdade sem liberdade também não adianta. Então, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. É interessante essa fórmula, né, para dizer, é isso daí que vai ajudar a organização a se transformar nessa direção. As pessoas querem cada vez mais, as novas gerações estão trazendo essa demanda para dentro das empresas. Eu quero me expressar, eu quero ser eu mesmo, no mínimo, né? Nós que estamos fazendo a gestão empresarial, que estamos cuidando desses movimentos, dessas coisas todas, é que a gente precisa perceber, olha, é mais do que só poder ser você mesmo. Para quê? Para ficar parado no meio da sala? Não, para poder interagir, para poder desenvolver não só plenamente o seu potencial, que por trás tem a crença, né, de que todas as pessoas nascem com potencial a ser desenvolvido ao longo da vida, mas também desenvolver o potencial pleno de uma organização, o seu propósito, o seu jeito de ser, de fazer, de se relacionar no mundo. Quando você não tem esse ambiente, quando você usa as pessoas, né, porque não tem ali uma visão de que são pessoas,
e não são coisas, né, você não está também ajudando a organização a desenvolver plenamente o próprio potencial dela, né? Isso vale para organizações empresariais, mas vale para qualquer tipo de organização, para uma escola, para uma ONG, vale para uma cidade, para uma sociedade, né? Então, o desafio da gente ter pessoas que estejam bem, o bem não é confortáveis, paradas, né? O bem no sentido de instigadas, convidadas, motivadas ali para interagir com outras pessoas, é isso que faz um bem para elas, né? E para as nossas organizações.